Todas as coisas em que você tem pensado, Peter, me deixam triste. Não dá pra entender. Sou apaixonado pela Mary Jane. Peter, sempre falamos de honestidade, igualdade, justiça. Muitas vezes eu esperava que tivesse coragem para trazer esses sonhos para o mundo. Não posso mais viver os seus sonhos. Quero viver a minha vida. Você recebeu um dom, Peter. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Pegue minha mão, filho. Eu quero começar hoje com uma pergunta. O que faz de uma sequência, um segundo filme, ser bom e memorável? Ou até melhor que o original? Porque fazer um ótimo primeiro filme já é difícil, mas fazer uma continuação disso que realmente diz algo novo sem perder a essência, mas mantendo a qualidade, tem se mostrado cada vez mais desafiador. Quantas vezes mesmo você já viu isso acontecer? Um filme de sucesso explode, encanta o público e aí vem o estúdio e encomenda uma sequência vazia. Uma tentativa de repetir a fórmula, só que sem o mesmo coração. É o problema clássico das continuações. Muitas vezes elas não respeitam o crescimento dos próprios personagens, não entendem o que realmente tornou o primeiro filme especial ou simplesmente querem aumentar os riscos com cenas maiores, vilões grandiosos, mas sem alma, sem propósito. Mas sim, claro, que bom que existem várias exceções a isso. Sequências que não só fazem jus ao original, mas que elevam tudo que veio antes. Filmes como Império Contra-Ataca, Shrek 2, O Cavaleiro das Trevas, Toy Story 2 e, claro, O Homem-Aranha de Sam Raimi. O primeiro filme é uma aula de introdução, apresenta com maestria linda o nascimento de um herói, a dor da perda, a responsabilidade que nasce com esses poderes. É um filme carismático, divertido, icônico para dizer o mínimo, mas é na sequência que a história se torna real para mim, que a fantasia se torna algo mais perto do drama, que a gente entende o poder do símbolo sobre um homem. Homem-Aranha 2 é para muitos, eu incluso, a obra-prima definitiva do personagem, porque ele não só entende quem é o Homem-Aranha, ele entende quem é o Peter Parker, e mais, entende o que custa gravitar entre essas duas realidades. Aqui o Peter já não é mais o adolescente maravilhado com seus novos poderes, ele é o homem no meio do caos da vida adulta, tentando equilibrar trabalho, faculdade, pagar as contas, o aluguel, amizades e, claro, combater o crime em Nova York. Mas o mais importante, ele começa a se perguntar se tudo isso tá valendo a pena, se ele ainda consegue seguir sendo o herói que todos esperam, quando ninguém parece ver o que isso tá custando pra ele. Enquanto o mundo enxerga o Homem-Aranha como essa lenda em forma de figura invencível, Peter tá caindo aos pedaços por dentro. Ele chega atrasado nas aulas, ele perde o seu emprego, esquece aniversários, vê o amor da sua vida se afastar e talvez o mais pesado tematicamente é que ele começa a perder os próprios poderes, não por uma limitação física, mas por um conflito emocional e um peso psicológico. O filme não nos mostra o herói brilhando nos telhados de Nova York, mas sim escorregando nas próprias falhas, andando sozinho pelas ruas da cidade, esmagado pelo peso de não poder ter uma vida normal. É aqui que Homem-Aranha 2 vira um estudo sobre o que significa tentar fazer a coisa certa, quando tudo ao seu redor parece desabar. E no meio de todo esse caos temático, o filme entrega três cenas que pra mim resumem toda a essência desse personagem. 3 momentos que mostram que ser um herói não tem nada a ver com lançar teias ou levantar carros necessariamente. É sobre o coração, a culpa, o perdão e aquele impulso de levantar mesmo quando não se pode mais. Como eu disse, nesse filme Peter Parker tá cansado. E não é um cansado comum, não é só físico, é existencial. Ao longo do filme a gente vê o Peter ser esmagado lentamente por esse fardo invisível. Ele tenta fazer o certo, ele quer ser o herói, mas quanto mais ele tenta, mais ele se perde. E pela primeira vez o Peter se pergunta se vale mesmo a pena. E é nesse ponto que acontece uma das viradas mais ousadas e simbólicas do filme. Peter decide desistir. Literalmente ele abandona o traje no lixo de um beco. Ele para de salvar as pessoas, ele volta a viver como alguém normal. E por um tempo parece até funcionar. Ele começa a ir melhor na faculdade, começa a sorrir mais vezes, vive como se tivesse se libertado de uma prisão que ele mesmo se impôs com as suas responsabilidades. Mas nos detalhes a gente sente. Não é uma liberdade verdadeira. Peter não tá feliz necessariamente, ele tá mais em negação. Ele não abandonou só o uniforme, e sim uma parte de si mesmo. É nesse clima que vem uma das cenas mais intimistas e dolorosas do filme. Durante esse jantar simples após irem ao túmulo do tio Ben e o Peter vê a tia May se culpar pela morte dele. Mas é que você queria pegar o metrô
e ele queria levar você. Se eu tivesse impedido de sair, nós 3 estaríamos tomando chá juntos. Em meio a memórias compartilhadas, Peter solta, quase como quem não consegue mais carregar aquilo sozinho, a revelação de que ele estava presente na noite em que o tio Ben morreu e que ele poderia ter impedido aquele assaltante, que ele não fez nada. Eu sou o responsável. Podia ter parado ele, mas eu queria vingança. Deixei ele fugir. Tio Ben foi morto naquela noite por ser o único que fez a coisa certa. E essa cena, cara, é desconfortável. E eu? Ela é silenciosa, ela não é cheia de melodrama de novela mexicana. Não, a câmera parece nem se apressar. Eu segurava a mão dele quando ele morreu. Eu tentei te contar tantas vezes. E apesar do Peter tentar consolar ela levanta da mesa, sobe as escadas e deixa Peter ali sozinho. Sem uma resposta, sem um perdão. Essa é uma das maiores forças do filme, o fato dele não aliviar para o protagonista. Toda a dor que o Peter carrega não se resolve com um mero tá tudo bem, cara, fica de boa. Essa confissão foi sim um passo necessário, mas não redime imediatamente. Ele ainda tá perdido sem saber se o mundo realmente precisa dele, se ele ainda pode ser algo bom, depois de tantos erros. Depois da confissão acontece, na verdade, a cena do prédio em chamas, mas eu quero focar antes nessa primeira cena aqui. Ela acontece depois da confissão, depois do silêncio, depois da ausência e depois do Peter ter salvado por instinto uma pessoa de um prédio em chamas, mesmo sem os poderes, a gente já chega nisso. Peter vai até a casa da tia May e ajuda ela com algumas coisas da mudança. Ele ainda tá incerto sobre a sua relação com ela e com ele mesmo. É nesse ambiente cotidiano, no meio das caixas e poeira de garagem, que acontece algo extremamente simples, mas altamente poderoso. A tia May calmamente oferece não só o perdão, mas também a sabedoria. Você foi muito corajoso me contando a verdade. Eu tenho orgulho de você. Eu te amo, Peter. Eu te amo muito, muito. Ela então começa a falar com o pequeno Henry, o vizinho que também tá ajudando ela, que é um garoto que admira um herói, que sente falta desse herói. Você tira fotos do Aranha, não tira? Tirava. Cadê ele? Ele... parou. Por quê? Ele vai voltar, né? Não sei. Mas essa fala, por mais simples que pareça, atinge Peter com força, porque ele não tá mais lá fora ajudando, porque ele desistiu. Você nem imagina quem ele quer ser. O Homem-Aranha. Por quê? Ele reconhece um herói quando vê um. Então vem um momento definitivo por parte da tia May. Existem poucos sujeitos no mundo que voam pelas ruas como ele, salvando idosas como eu. Deus sabe, crianças como Henry precisam de um herói. Pessoas que se sacrificam pelo próximo, dando um bom exemplo para nós. Nesse instante, a câmera foca em Peter e a gente vê a dor nos olhos dele, que diz tudo. Todo mundo adora um herói. As pessoas fazem filas para vê-los, para gritar seus nomes. E daqui a uns anos eles contarão como ficaram na chuva durante horas, só para ver de relance aquele que ensinou a continuar acreditando no bem. Ele quer acreditar nessas palavras, mas ele ainda duvida que ele mesmo mereça ser o herói. Mas a tia May continua, com a calma de quem já viveu muito, mas principalmente com a firmeza de quem ainda acredita. Eu acredito que exista um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece. E no fim nos permite morrer com orgulho. Ainda que às vezes tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. Até de nossos sonhos. Essas palavras são poderosas porque falam diretamente ao conflito interno que o Peter está passando até ali. Elas dizem a ele e a nós, ao público, que o heroísmo não é um poder, é uma escolha, é um sacrifício, uma constância. O Homem-Aranha fez isso pelo Henry. Ele quer saber para onde ele foi. Ele precisa dele.
Por que essa cena é tão importante? Porque ela redefine o arquétipo do herói moderno, especialmente na época em que ela foi lançada. Não como alguém perfeito, invencível, com respostas sempre prontas, mas como alguém humano, falho, com dúvidas, mas que escolhe fazer o certo mesmo assim. Essa é a diferença entre o Peter Parker e muitos outros personagens até ali. Ele não quer ser um deus, ele só quer ser uma pessoa boa. Mas o mundo exige tanto dele que às vezes ele chega a esquecer que ele já é o que precisa ser. O discurso da Tia May apenas é o lembrete disso. Após o discurso da Tia May, algo muda em Peter. Ele ainda não vestiu o traje de volta, mas há um sussurro no fundo da sua consciência. Um lembrete que mesmo sem os poderes, ele ainda sente a responsabilidade. E sempre que eu vejo essa cena, além de me emocionar, sempre acaba ressoando comigo fortemente a cena que vem antes disso. O Peter andando pelas ruas ainda decidido a não ser mais o Homem-Aranha, vê fogo e gritaria. Sem pensar mais de 2 vezes, sem nem se preparar, ele só vai. Ele simplesmente entra como um reflexo, como se o corpo dele soubesse o que a mente ainda está em dúvida. Aqui não tem uniforme, não tem teia, não há super força nem aplausos, apenas a essência do que é ser um herói de verdade. Ele sobe as escadas em desespero e encara a fumaça sufocante até encontrar a criança escondida. E ele salva ela. Ele sai dali exausto, tossindo, destruído fisicamente, mas há um brilho de algo que estava ausente, uma certa convicção. Você é corajoso, garoto. Eu assistindo achei que a cena ia parar por aí, e ela podia até. Essa cena podia ser facilmente ignorada como uma sequência de ação comum de um filme de herói, mas não é por um detalhe no finalzinho. Um pobre coitado ficou preso no 4º andar. Não sobreviveu. Ele salvou sim uma vida, mas ele não conseguiu salvar todas que ele conseguiria. E a gente vê que isso parte o coração dele porque esse é o dilema constante do Homem-Aranha. Ele nunca pode salvar todo mundo, mas ele sempre tenta, mesmo quando custa tudo. Essa cena, e depois junto com a cena do discurso da Tia May, é o filme respondendo a dúvida que vem corroendo Peter até então. Se eu não sou o Homem-Aranha, quem eu sou? A resposta é simples. Ele é o Homem-Aranha mesmo sem os poderes, mesmo sem a fantasia, mesmo sem a máscara. Esses momentos ecoam diretamente o coração da famosa frase do tio Ben. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, mas agora meio adaptada, porque sim, existem as grandes responsabilidades, mas nem sempre o poder é o mais importante. O que importa é a escolha, a ação e a empatia. Esse momento único do filme é quase que mitológico, uma espécie de provação, um teste quase divino para ver se o Peter ainda é digno daquele manto. E ele nunca deixou de ser. Essas cenas mostram que o herói não é forjado pelas suas habilidades, mas por suas decisões. E é justamente essa chama, não a do prédio, mas a que renasce dentro dele, especialmente depois de conversar com a Tia May, que nos leva à cena mais poderosa da trilogia. Se essas duas anteriores nos mostraram o conflito e o redescobrimento do herói, essa é a coroação absoluta. O momento onde o Peter Parker e o Homem-Aranha deixam de ser 2 lados opostos para se tornarem um só, uma síntese entre o humano e o símbolo. É com certeza uma das sequências mais memoráveis da história dos filmes de super-herói. É um momento de puro cinema, onde ação, emoção e significado se entrelaçam de uma forma cirúrgica. Peter aqui já é aceito por si mesmo como Homem-Aranha em uma batalha que se estende para cima de um trem em andamento. Eles lutam ali em movimento, cada golpe reverberando com o peso e certo desespero do Peter de salvar as pessoas. Mas mais importante do que a luta em si é o que vem depois. Quando Otto destrói os controles e o trem acelera desgovernado rumo a um desastre, Peter se vê diante de um problema que parece sem saída. Não vai dar tempo de tirar todo mundo dali, ele precisa parar aquele trem. Ele salta à frente do trem, tenta parar com a força e depois usa suas teias como freios. Ele estica os braços, o corpo quase sendo rasgado pela força do impacto. Ele grita de dor, de esforço, mas ele não para. Mesmo com tudo contra ele, ele não desiste. E então, o silêncio. Depois, as mãos. Mãos essas que o seguram, o levantam, deitam ele com cuidado como se estivessem lidando com algo realmente precioso, porque elas estão. Os passageiros, todos aqueles que ele salvou, veem o seu rosto e, cara, essa cena não tem como não se emocionar. Ele é só um garoto da idade do meu filho. É isso, os passageiros ali veem que ele é só um garoto, um moleque, mais jovem do que esperavam.
mais humano do que imaginavam. E aí vem a frase que me desarma toda santa vez. Não vamos contar pra ninguém. Essa cena é poderosa não só pelo esforço físico feito, mas porque é o momento em que o Peter recebe aquilo que sempre abriu mão, que é o reconhecimento. Pela primeira vez ele é visto de verdade em todos os seus lados, porque não é como um mascarado incompreendido, mas sim como uma pessoa, um humano, um herói. Agora, por que essa cena é a alma do filme? Porque nela tá toda a essência do que torna o Homem-Aranha tão único e atemporal. Todo o sacrifício extremo feito sem promessas de glória vindoura, a humanidade que sobrevive mesmo por trás da máscara, a ideia de que um herói de verdade não é aquele que quer ser adorado, mas quem age quando ninguém mais o faria. É aqui que tudo que foi construído no filme, as dúvidas, dores e dilemas, culminam em um momento de redenção. Não só o Peter recupera sua fé em si mesmo, como também é pela primeira vez reconhecido pelas pessoas que ele tenta proteger. E esse reconhecimento não vem com, estátuas construídas em parques ou monumentos ou manchetes em jornais, mas com um respeito silencioso, com cuidado, com mãos estendidas e uma promessa feita. Depois disso é a conclusão do ato final do filme, toda a luta com o Dr. Octopus, que também é muito emocionante, eu posso fazer um vídeo só sobre isso depois, mas na última sequência, na parte final do filme mesmo, a gente sente que tudo valeu a pena, porque a gente acompanhou ao lado dele tudo, cada queda, cada dúvida, cada escolha difícil, e por isso quando ele voa com as teias pela cidade ao som da trilha sonora triunfante, cara, é impossível não sorrir junto. Basicamente, o que faz de Homem-Aranha 2 uma obra tão marcante, mesmo quase 2 décadas depois, não é só a ação, os efeitos ou o próprio carisma do Tobey Maguire. É o coração presente na obra. A coragem do filme em mergulhar fundo no que significa ser um super-herói e, antes disso, ser um ser humano. Porque a verdade é que o Peter Parker sangra, falha, chora. Ele não é um ideal inalcançável de perfeição. Ele é a personificação da luta interna que muitos de nós travamos todo santo dia, entre o que a gente quer e o que a gente precisa fazer, entre o descanso e o dever, entre o desistir e o continuar. Então essas 3 cenas, o resgate no prédio em chamas, o discurso da Tia May e o sacrifício no trem, são mais do que momentos emocionantes, são reflexos de cada coisa. A cena do prédio nos mostra que mesmo sem poderes, a vontade de fazer o bem ainda pode viver dentro de cada um. O discurso da Tia May nos lembra que o mundo precisa de heróis, mas também de perdão, de esperança e de tempo para florescer. E a cena do trem nos mostra que só há verdadeira força quando ela é usada para proteger os outros, mesmo que ninguém fique sabendo. Homem-Aranha 2 entende com uma sensibilidade muito rara hoje em dia que o heroísmo não tá apenas em enfrentar monstros, mas em continuar tentando quando a vida machuca. O Peter não é um ser humano perfeito, e é justamente por isso que ele é o herói perfeito pra gente. Porque a jornada dele não é sobre grandes poderes, é sobre grandes dúvidas, perdas, escolhas e grandes responsabilidades. E mesmo com tudo isso, ele ainda escolhe fazer o certo. Homem-Aranha 2 é até hoje o filme que melhor entende respectivamente o peso e a beleza de ser o amigão da vizinhança. Porque no fundo o que as histórias do Homem-Aranha tentam passar é que não é sobre vencer vilões, é sobre vencer a nós mesmos, nossas angústias e nossas dúvidas, todos os dias. E é por isso que esse filme, mas essas 3 cenas em especial, transformaram para sempre o jeito como eu vejo esse personagem. Porque ali, entre lágrimas, sacrifícios e olhares silenciosos, eu enxerguei não só um super-herói, mas o ser humano por trás da máscara. E essa é e sempre vai ser pra mim a alma do Homem-Aranha. Oi, meu nome é Pedro, obrigado por ter chegado até aqui. Esse foi mais um vídeo do Página 42. Se você gostou e não é inscrito, pense em se inscrever para fazer parte da comunidade e não perder os próximos vídeos. Se você quiser ajudar o canal, compartilha para quem você acha que pode gostar desse vídeo, comenta aí o que você achou. E se você quiser e puder, considere se tornar membro do canal, que através de um pequeno valor mensal você ganha recompensas exclusivas. De qualquer forma, obrigado mesmo por ter chegado até aqui. Por hoje é só e até a próxima.